certo? Também continuo com muita saudade. Aí aproveitei hoje para terminar de fazer essa aula para vocês e colocar lá. Depois eu vou colocar para vocês terem mais tempo de ver elas. Eu estava gravando umas aulas para as outras escolas onde eu dou aula, trocando umas ideias com os alunos lá, um feedback sobre como é que estão as aulas, se estão gostando e tal. E claro, mais adiante vamos ter tempo de fazer, de repente, uma aula síncrona por aqui, ou de repente uma aula daqui a um tempo, quem sabe, na escola mesmo, a gente podendo botar números de alunos, ou fazer grupo de estudos, ou fazer alguma... Eu tive algumas ideias também para nós fazer, mais adiante eu estava conversando com os pares lá na escola também, né, nessa semana que passou que tivemos aula presenciais, mas continuamos ainda com esse problema aí de não voltarmos à normalidade, né, como um todo. Aí eu pensei em fazer algumas oficinas, algumas coisas parecidas, mas mais adiante nós vamos botar essa ideia aí para vocês, tá bom? Voltando então, vocês tiveram alguns materiais de pensadores que eu passei para vocês lerem, e agora eu vou dar uma resumida para eles, fiz um cronograma, um organograma, como vocês acharem melhor, linear, né, porque sabem que por nós temos essa vantagem de eu dar a mesma disciplina para várias turmas aí, né, história, filosofia, sociologia, geografia e religião. Eu tento fazer uma unificação disso tudo para vocês, como eu sempre digo, para vocês verem as aulas mais horizontais, certo? Para ficar com uma visão mais global, né, mais total, porque eu digo para vocês que hoje o conhecimento está horizontal, vocês precisam para o Enem, para o vestibular, para os concursos, como eu sempre falo para vocês. Pesquisando com os outros alunos que eu conversei aí, que eu falei para vocês, trocando uma ideia, estão gostando das aulas, tá? Gostaram das aulas aí. Algumas aulas realmente ficaram extensas e vão ficar, né? A ideia é essa, eu sempre começo a aula, não tenho... eu tenho só horário para começar, para terminar eu não sei. Então eu vou gravando as aulas para vocês conforme vai dando aquelas brainstorms que eu falo para vocês, né? Tempestade de ideias, jogo para vocês aqui filmes, séries, outras disciplinas, e aí vocês vão fazendo um rascunho de vocês vão fazendo algumas anotações interessantes, o que vocês acham necessário. Biografias, principalmente hoje, que nós vamos falar sobre mais pensadores, né? Que depois nós vamos começar a falar sobre obras mais pesadas. Até eu dei uma aula no Arco da Velha, lá, uma aula bem já com material, né, com máscaras, com tudo que é necessário, com uma aula de distanciamento também, e deu certo, de repente, era isso que eu estava falando para vocês, de repente nós fazemos algumas oficinas, em vez de ir até a escola, a gente vai em outros locais, a gente faz todo o sistema protocolo de segurança e distanciamento e etc, e a gente vai fazendo. Bom, enfim, voltando, conversando aí com esses alunos, eles acharam interessante, né, essas aulas um pouco mais longas, daí vocês fazem no tempo de vocês podem fazer aí, assistir um pensador, que eu vou começar, depois vocês fazem anotações, ou assiste no tempo de vocês aí, para uma espécie de revisão aí, eu trazer alguns argumentos, desculpa, para vocês terem base aí, né, no arcabouço intelectual de vocês e se somar alguns pensadores aí que nós vamos trazer. Para futuramente, já nas outras séries aí que vocês vão ter mais literatura clássica, que eu falei para vocês, aí você já tem uma base social aí da sociologia, desculpa a redundância, né, mas se faz necessário, para vocês compreenderem melhor a sociedade. Mais do que nunca, vocês percebem hoje a importância de entender o mecanismo social, e esses 4, 5 pensadores nós vamos falar e vão ver o que vai dar tempo hoje. Vou pegar os principais, que eu já trouxe materiais para vocês, né? Não quer dizer que esgota o tema, vocês vão atrás, peguem material, peguem outros pensadores que se conectam a eles, mas a base é essa, né? Que nós vamos falar sobre isso aí. Vocês tendo isso como base, já dá para nós começar, depois dessa avaliação que nós vamos fazer sobre eles, começar já a pegar uma literatura mais clássica, mais pesada aí, que nem eu estava falando para vocês no Arco da Velha aí, levei uma outra escola para nós fazer e deu certo. Então, de repente, nós vamos, até postei no Instagram, então, de repente, nós vamos estar fazendo isso. Tá? Que é uma das coisas que um dos pensadores que vocês vão ver aí, Max Weber, fazia. Ele utilizava a sociedade como uma ciência social, ele olhava o que dava certo e transformava isso na prática. E o que não dava certo, ele extraíam das leis, dos costumes e etc. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, nós já vamos falar sobre eles, aí vocês vão ver, o que deu certo a gente repete, o que dá errado a gente conserta. É assim mais ou menos o pensamento de Max Weber.
Tá, mas nós já vamos chegar lá. Bom, vamos começar então, sem mais delongas aí. Vocês querem colocar no caderno de vocês? Quem tem o costume de anotar? Eu tenho, anotar, fazer aquela miscelânea, aquela loucura toda que vocês sabem em sala de aula, que eu acho massa. Alguns de vocês acham massa, alguns... A professora organiza melhor, daí eu vou lá e coloco os tópicos numerados para vocês saberem. Mas realmente eu prefiro assim, né? Porque a gente vai jogando algumas ideias, séries, filmes, o que vem na cabeça a gente puxa para dentro aí desses pensadores, claro, na sua linha de tempo, na sua ordem. E aí vocês vão seguindo para vocês construir o pensamento de vocês aí, tem a método cartesiano que eu sempre digo, né, tese, antítese e síntese. Então, daqui a pouco eu dou meu pensamento, vocês têm o de vocês, e a gente cria uma terceira via aí, que talvez seja a melhor e vamos ajustando, certo? É assim que se cria o pensamento e isso se chama didática. Vocês tiveram os outros pensadores aí de filosofia, nós falamos essa semana que passou, eu expliquei para vocês mais ou menos como é que funciona isso. Isso aí é metodologia da filosofia aí, usada principalmente por Sócrates, né, que a gente deu mais ênfase na semana passada. Voltando, então. Dessa vez eu vou colocar para vocês os pensamentos deles e algumas características da vida dele. Eu sempre falei para vocês, na época que eu era estudante, e isso eu acho que tem que voltar, uma espécie de renascimento cultural, eu penso assim, né? A educação precisa ser revista em vários temas aí, né? Estão se discutindo muito com o governo Bolsonaro agora, o homeschool, né? Que é estudar em casa, cada um ser autodidata. Até lembrando vocês que já tem na nova lei da LDB e nova lei agora do ensino médio que tem um percentual de estudar em casa, seria 30%, se eu não me engano, não li com mais afinco essa parte. Mas para a gente ver que já estava meio caminhando antes mesmo desse fenômeno da pandemia, alguns questionamentos. Vocês veem isso muito no Menino Pijama Listrado na Alemanha, vocês veem que lá, principalmente no período nazista, né, infelizmente lá aconteceu isso, doutrinas dentro de casa, mas já a gente já vê com sucesso, por exemplo, já nos Estados Unidos, Canadá, mais na Europa também, com mais sucesso. Então depende muito do que nós vamos discutir, porque ideologia pode ser dada em escola, pode ser dada em sala de aula, pode ser dado em casa, pode ser dado nas instituições. Então essa parte da crítica da ideologia, que alguns estão se apegando, isso é um outro debate, mas a educação em si, que nós vamos debater agora, de diversas formas dentro desses pensadores, então já vamos entrando nesse debate. E eu vejo como positivo, de repente, alguns são autodidata, tem mais, talvez não digo mais oportunidade, porque oportunidade muitos de nós buscamos, né, que nem agora, a gente está se virando nos 30, né, a gente pega livro na escola, a gente pega material que o professor seleciona, videoaulas, a gente dá aula online, daqui a pouco a gente troca uma ideia, e a gente vai se adaptando, o ser humano tem isso de positivo, certo? Então, a educação em si, agora como nós estamos vivenciando, que é essa troca de informação, não deixa de ser uma homeschool que estão tanto debatendo aí. Então, esses temas sociais que nós estamos debatendo já vai entrar para o Enem para vocês, quem está no terceirão, segundo, primeiro ano, aí já está com o pé aí nas profissões, né, no turno inverso já está trabalhando, fazendo Senac, Senai, né, que é uma das escolas que eu dou aula, que é o Senac. Então, já estou dando esse link para vocês que vocês vão utilizar isso no mundo do trabalho, né, essas ferramentas de conhecimento. E no vestibular nem se fala, né, vocês levarem esses debates para dentro de uma redação, em 25 linhas aí vocês citarem 2, 3 pensadores desses, vocês não vão bater na porta para entrar, vocês vão ser arrastados para dentro das universidades, principalmente federal, né. Então a aula que a gente dá aqui, a gente não dá aula para escola pública ou particular, ou não, a gente dá uma aula igual, nós professores fizemos esse juramento aí, então a gente procura fazer o melhor, e não importa o lugar onde a gente esteja. Então as aulas que a gente dá é com o intuito esse, de transformar vocês, de trazer esse conhecimento. Bom, contexto histórico aí vocês coloquem então, por isso que eu disse para vocês que eu vou trazer a biografia deles, né, dos pensadores que eu acho de extrema importância, que eu falei para vocês, né, da educação, e a gente fazer esse método aí de anotar sempre, nós, na minha época, né, fazer esse fichamento, se vocês perguntarem para os pais de vocês aí, né, os avós, os pais, isso aí vem até os anos 80, 90, não é novidade, há pouco tempo atrás, para nós historiadores, né, não é nada. Vocês vão ver que esse fichamento era muito bom, por quê? Porque a gente fazia o fechamento, a gente conhecia a cabeça do pensador. Nós vamos falar um pouquinho de psicologia depois também, a importância de conhecer esses pensadores que nós vamos entrar, o contexto em que eles viviam, na Alemanha, na Europa, né, na França, nós vamos ver que tem alguns franceses. Então, assim, o país que eles estão discutindo isso, a influência que eles tiveram no Ocidente, ou na própria Europa, que nós vamos ver, essas revoluções que aconteceram e pipocaram depois para o mundo inteiro, como o próprio Karl Marx aí vai fazer uma revolução na história, Augusto Comte, Adam Smith também, pensadores antagonistas, mas que de certa forma se encontram, né? Eles divergem em algumas coisas, mas você vê
que lá na ponta, o intuito deles é a transformação social, então nós vamos debater muito isso. Muitos de vocês vão ficar de um lado ou de outro, ou nenhum vão optar pela neutralidade e simplesmente entender o pensamento daquela época, ótimo, mas vocês sabem que isso vem se arrastando, e como a história, ela traz a continuidade com algumas alterações, mas praticamente na sua base o mesmo pensamento social. Então, por isso, a necessidade de estudar esses clássicos que nós vamos entrar agora. Se vocês quiserem, então, fazer esse fichamento que eu citei para vocês até agora, anotem, porque é importante saber o que o pensador queria dizer, o que ele pensava, o que ele sentia naquele período, né? Vocês tiveram um pensador aí, que eu falei em filosofia, que é o Habermas, que a gente não pode estudar a história ela engessada, né? Estudar só agora com o pensamento cometendo anacronismo, né? De agora com a cabeça antigamente, né? Do antepassado. Então a gente tem que entender o agora, mas também o antes. Então a gente faz esse contexto para vocês não cometerem anacronismo. Não julgar com os valores de agora a sociedade antiga. Então, por isso, talvez esse fichamento seja tão importante. Entender o que esse pensador queria dizer, de onde ele vinha, para onde ele vai, para onde caminha o seu pensamento, qual é o intuito deles, né? Se é uma transformação social, se é o pensamento construtivista, se é fazer mudanças na religião, contestar a própria cultura ou conhecimento, ou a ciência, ou uma mudança social querendo mudar a forma política daquele período. Então nós temos que entender tudo isso, certo? E começando o que vocês tiveram lá, eu dei o material para vocês, e o primeiro pensador que vai colocar isso no papel, que vai colocar isso de modo sistemático, né? De modo de criar uma forma científica de início, meio e fim, né? Como a ciência cobra alguns fatores que é necessário, então nós temos que ter uma transformação, né? E essa divisão de início, meio e fim para nós entendermos o todo. Bom, o que diz então Augusto Comte? Coloquem aí a data que vocês quiserem, né? Em 1798, 1857, a influência que ele teve. Em pleno século XIX, aí, né, o contexto histórico, estava acontecendo a Revolução Industrial, depois nós vamos dar um pulo na França, lá na Revolução Francesa, para ver a influência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa dentro desses pensadores que eu vou dar para vocês, mas se vocês já quiserem colocar aí a mais gritante e importante, no meu ponto de vista como historiador, é que a Revolução Industrial mudou a forma de mundo para o trabalhador, para o ser humano, como forma material, como ele vai ver o dia a dia, as mudanças sociais que vão ocorrer logo após a Revolução Industrial. E a Revolução Francesa vai jogar para dentro nesse mesmo contexto, a mudança social através da ideia, da cabeça da pessoa, algumas influências psíquicas que vão ter, positivas e negativas. Então o corpo vai sofrer com o mundo do trabalho, e a cabeça também vai sofrer essa mutação que vai ocorrer na sociedade de uma forma muito rápida. Então talvez o ser humano absorveu bem, outros não tanto, e aí a gente vai ver o que vai acontecer pós esse período, que nós já vamos ter uma oportunidade de avaliar olhando para o retrovisor, porque nós, como historiadores e sociólogos aqui que vamos analisar o todo, a gente vai ver o resultado disso. Mas para mim, então, a mudança já começa agora. Augusto Comte, então, dentro do século XIX, em plena Revolução Industrial, vocês sabem bem o que foi, em história a gente estuda isso, e as suas repercussões. O fim do produtor independente, né, estava acontecendo isso com a Revolução Industrial, esse é o quadro, tá, para vocês entenderem. Êxodo rural e explosão demográfica urbana, né, muitos do campo para a cidade, processo de proletarização muito rápido. Não esqueçam, aqui processo de proletarização ainda não é favela, tá? Isso vai ser um século depois, que a palavra favela vai ter um termo, depois em 1848, com Karl Marx aí, e o Manifesto Comunista dele vai separar bem essa pirâmide social aí que nós vamos ver. Então aqui não é favela. O processo de proletarização ainda é a transição, tá? Tanto é que vocês veem bem isso no Chaplin, em alguns filmes também do século XIX, aí vocês veem que as indústrias vão ser formadas agora, a pessoa, ao invés de trabalhar no serviço artesanal ou manual, eles vão trabalhar em barracões, em pavilhões. Então, geralmente, próximo a essa empresa ou indústria ali, que vai ser o protótipo do capitalismo, né, a gênese do capitalismo, eles já tinham as casas para as pessoas ficarem aí. Então, ainda é esse sistema, não temos ainda favela. Então, mas é importante só para ressaltar, para vocês entenderem o que é a proletarização. Miséria, né, começa a doença, prostituições, suicídio, alcoolismo, violência, etc. Por que eu estou antecipando para vocês? Augusto Comte, que vai ser o pai do positivismo, vai lidar de frente com esses temas aqui, e os demais pensadores também. Então a gente vai tentar fazer um todo, como eu sempre faço para vocês,
boto numa xícara para vocês tomarem. Aí vocês vão saberem depois catalogar cada um dos pensadores e qual a sua influência mais importante nesses temas que vocês estão vendo. Vocês vão ver como vai ser muito importante estudar Max Weber e a influência do capitalismo, ou do mundo do trabalho, ou das mudanças e transformações sociais dentro do suicídio, que é um tema muito recorrente, atual, né? Nunca deixou de ser pauta, mas tem se mostrado agora muito latente isso. Então nós vamos entender o porquê, entender os motivos, principalmente vocês aí, que eu sempre digo que vão trabalhar na área das humanas, que eu gosto muito da psicologia, estou trazendo algumas coisas de dentro do curso da psicologia para vocês, o fator do suicídio aí, né? Nós vamos entender ele, né? Entender ele como um todo na sociologia, entre os outros temas aí que interligam. Os motivos, as causas, os efeitos, isso é muito importante para nós. E nós não vamos deixar de passar isso dentro do nosso debate, certo? Principalmente que amanhã depois vai ter muitos aí, eu converso muito com vocês sabem disso, que querem fazer psicologia aí nas humanas, né? Direito, engenharia, qualquer outra coisa que precise trabalhar com essa área, principalmente enfermagem, medicina. Então tem o tema para vocês levarem adiante. Primeiras manifestações operárias, vocês vão lembrar lá do ludismo, cartismo, né? Que eles vão entrar nas fábricas e vão questionar o sistema, vão começar a quebrar e vão começar a boicotar o sistema, né? Principalmente, né, de Lud, que foi o cara que fez isso, né? O cartismo também, o movimento cartista, que foi fazer uma contestação à forma de leis e o absurdo que estava sendo, 18, 20 horas trabalhando, crianças, mulheres. Então aqui começam as primeiras manifestações. As ideologias operárias vão se dividir praticamente na comunista e na anarquista, né? Tá aí o movimento ludista e cartista aí questionando, né? Quebrando as máquinas, contemplado aí por Bakunin, que é o pai do anarquismo aí, que já dizia que nós temos que quebrar as engrenagens do capitalismo. Talvez aí seja uma metáfora que eu falei para vocês, né? De antes também do Chaplin, que ele vira uma engrenagem. Então tá aqui a ideologia comunista e anarquista, tá? Tomar as indústrias, tomar fábricas ou protestar através do anarquismo, né, que são a quebra das regras, a quebra do estabelecimento da lei do Estado Democrático de Direito aí, como via para chegar aí ao comunismo, certo? Então criava-se uma sociedade altamente competitiva, individualista, vocês sabem disso, e para que essas coisas se ajustassem, então, vem Augusto Conte e cria o positivismo. Galera, eu estudei muito isso em direito, falo sempre para vocês, o positivismo é uma coisa que está na nossa frente, no nosso dia a dia aí. O positivismo vai fazer parte do nosso dia a dia e vocês vão ver isso. Com muita clareza, depois nós vamos trabalhar isso, né? Nas leis, eu sempre cito isso em algumas obras. Recentemente nós estudamos a obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, e tem uma cena muito emblemática, né? Dentro do livro lá, que eu vou tratar agora para nós entrar na matéria positivismo, e para vocês entenderem com mais facilidade, né? E eu sempre debatia muito isso no curso de Direito, por ser das humanas, e contestava isso, nós fazíamos um embate, né? Não era nem debate, porque a gente rachava a sala de aula ali, e realmente o direito não consegue entender como nós, as humanas, eu acredito eu, meu ponto de vista, com mais clareza o que seria o positivismo. Então, eu vejo até como positivo, tá aí, né? Redundância, positivismo, mas vocês vão ver que dentro do direito ele pode ser uma linha complexa de nós analisarmos. Dentro dessa obra aí que eu falei para vocês, do Victor Hugo, o que ele vai fazer? Ele vai julgar, num dos capítulos, eles vão julgar uma pessoa que vai comer, vai roubar um pão para alimentar a família, né? Enfim, é o crime famélico lá do Código Penal que a gente debate, às vezes a aula eu explico para vocês, né? O crime de uma pessoa que vai roubar um medicamento ou um pão para se alimentar, então é crime famélico, aí o STF já simulou, né, que isso talvez não seja um crime de maior potencial ofensivo, por isso ele pode ter o perdão judicial. Mas isso é um outro papo. Mas por que eu falo do positivismo? O positivismo, nesse caso aí, que a gente até trabalha as leis, quando eu falo para você, faço com vocês os júris simulados, etc., vocês vão ver que esse mesmo crime, se a gente for julgar através do positivismo, temos um problema no mundo do direito, que o positivismo vai pegar as leis que estão escritas, que nada mais é que isso, positivismo, né? Está positivado dentro da escrita, então tem que ser cumprido conforme a sociedade achou por conveniência, e aí o positivismo pega e vai estar escrito lá, furto, ou 155, ou roubo, 157 lá. Os dois artigos que discriminam o que é o crime, né, de patrimônio público aí, e aí o que acontece? Se for um juiz positivista, nós vamos dividir em humanista ou positivista. O
ou constitucionalista, conforme a gente vai ver ter essas três vias, mas o que importa é vocês entenderem o positivismo e o humanismo. O positivismo não vai se preocupar quem está sentado na cadeira. Ele vai pegar e julgar como se fosse qualquer cidadão. Tá, professor, mas se o cara roubou 1 milhão ou esse pão que citou na obra, exatamente isso é positivismo. Ele não quer julgar os fatos externos ou internos, subjetivos do indivíduo. Aí entra a psicologia aí, que nós falamos de alguns pensadores, até Jung aí, que foi aluno de Freud, que contesta muito isso, né? Então, o que eu estou tentando dizer para vocês é que o positivismo ele não se preocupa com isso. Se está escrito a sociedade achou por conveniência fazer leis penais ou constitucionais, né, deve ser cumprida. Isso é positivismo. Tá, professor, mas e o humanismo? O humanismo seria a corrente oposta a essa, né? Que vai estabelecer que nós deveríamos analisar, mas por que ele roubou um pão? É causa de desemprego, necessidade? Ele não roubou 1 milhão para construir uma mansão, comprar seu barco, jet ski, ou uma casa na praia. Não, esse cara roubou para se alimentar. Não, a justiça não entraria nesse debate. Assim, a gente vai levar o positivismo para a educação, para a sociologia, para a história, para tudo que vocês imaginarem. E isso foi um papel importante na nossa mudança social, que nós vamos entrar nos outros pensadores também, cada qual com o seu pensamento, mas aqui o positivismo vai entrar de sola na história com essa teoria que vocês vão ver agora no século XIX. Bom, voltando que eu dei só dei agora para vocês entenderem esse exemplo aí, nós vamos até citar mais exemplos, não se preocupem. O positivismo também cria, né, 3 outras coisas bem importantes aí, se vocês quiserem colocar, vão anotando conforme vocês acharem necessário, ou depois assistam a aula e elaborem seus textos aí, ou métodos para vocês responder as avaliações que eu vou fazer com vocês, tá? Mas isso aqui vai servir de suporte, subsídio para vocês, tá? Positivismo. Sociedade é regida por leis naturais, independentes da vontade ou da ação humana na vida social, reina uma harmonia natural. Ou seja, ele julga o todo, certo? Se o todo achou que o mais importante é fazer as leis conforme os erros ou tropeços de cada indivíduo, não importa. Nós vamos fazer uma lei que vai abranger o todo. Segundo, a sociedade pode ser estudada por métodos, trajetória e processos empregados pela ciência da natureza. É claro que o positivismo ele requer uma certa observação, como a sociologia sabem disso, né? Então ele vai se debruçar em cima de conceitos e coisas que ele vislumbra, né? E analisa no andar da história da sociedade. Terceiro, as ciências da sociedade, assim como a da natureza, devem limitar-se à observação e à explicação causal dos fenômenos de forma objetiva, neutra, livre de julgamentos e de valor ou ideologia, que se chama axiologia, tá? Deixei essa terceira dessas 3 que eu falei para vocês, que essa é a mais importante e intrigante para vocês levarem com vocês. Por quê? Olhem, essas análises para transformar nossas leis, nossa cultura, nossa forma de mundo, nossa sociedade, né, principalmente nós aqui do Ocidente e nós do Brasil, nós não deveríamos ter influência da religião, da política, como ele falou aí, julgamento de valores, ideológicas e etc. E nós, quando vamos estudar com mais profundidade, a gente vai ver que a nossa história, antropologia, nossa cultural aí brasileira, está muito debruçada sobre esses aspectos que justamente não deveriam formatar nossas leis, nossos costumes, nossas tradições, que elas deveriam ser neutras, formada por organismos, por uma sociedade que caminha e vai formando sua trajetória, a sua história, as suas necessidades, o que não ocorre. Mas isso é um debate bem amplo, que claro a gente vai fazer quando voltarmos às aulas, mas aqui para vocês terem uma ideia, que é uma das coisas que o positivismo leva em consideração, certo? Ele deve avaliar o fato nu e cru, ele não pode pegar fatores externos e começar a avaliar. Não, mas por que isso é mais justo, isso é adequado? Por exemplo, uma lei que a gente julga de repente adequada ou justa, vocês vão ver que ela às vezes é justa, mas não é ética. Um exemplo, é justo que os deputados se deem um aumento de 20%, porque eles alegam que o trabalho deles necessita ganhar mais, e a inflação nesse período é isso. Tudo bem, mas e por que não é justo nós atrelar um aumento dos deputados, senadores e presidente, ou executivo, legislativo, judiciário, ao salário do trabalhador, por exemplo, que era uma lei que estava em Brasília, que era o efeito cascata, que não teria problema. Todo trabalhador ia dizer assim, não, vocês podem aumentar o salário de vocês, desde que aumente o nosso proporcional. Tudo bem, professor, seria ético e justo. Pois é, seria positivista. Pois aí a gente ia ter igualdade de armas, como a gente costuma dizer no direito. Isso seria positivismo.
Então, às vezes, nem sempre o que está na lei é justo ou ético. Você tem que analisar isso. Até Montesquieu, a gente teve na Revolução Francesa, aí os pensamentos feministas, nós falamos muito sobre isso, né? Os três poderes, eles têm que estar em harmonia, mas eles têm que estar sempre se questionando um poder e o outro, né? Tá, o que é justo, o que é certo, fazer uma lei com prazo determinado, tem leis que já se esgotaram no tempo, por exemplo, leis que talvez não tiveram o seu significado bem compreendido pela sociedade, como Montesquieu diz no Espírito das Leis, por exemplo, a lei para que parem de beber, né? A lei seca, que a gente costuma dizer, uma lei que proíbe você pegar o carro e dirigir alcoolizado. Diminuiu o número de acidentes no Brasil? Não. Lei Maria da Penha diminuiu o número de pessoas com violência familiar em casa. Então nós temos que rever isso, porque isso está positivado. A lei está lá. Então nós temos dois problemas. Ou a lei não é cumprida, ou a lei não tem significado social. É isso que nós estamos falando da neutralidade axiológica, que é esse terceiro item aí que nós estamos falando para vocês. As leis, quando são feitas, não pode ter influência externa. Entenderam? Claro que é complexo isso, a gente vai trabalhar muito no terceiro ano, nas revisões, depois vocês vão rever isso na faculdade também, que lá tem 5 disciplinas quando vocês entram na faculdade, né? Realidade brasileira, economia, sociologia, analítica aplicada, filosofia social e língua portuguesa instrumental. Então vocês vão ver que são umas disciplinas que vocês vão estar falando disso lá dentro. Então é bom vocês levarem isso não só para agora, para o ensino médio também, mas para vocês entenderem como a sociedade pensa, respira, e para chegarem lá já com isso, né? Embaixo do braço. Enquanto vou ter alguns alunos lá que vão estar ainda se situando em espaço e tempo, vocês já chegam com isso aqui lá, já vão ter as literaturas clássicas, vocês já saem lá na frente, certo? Essa é a ideia. Bom, voltando então ao positivismo, foi isso que nós estamos falando até agora. E Augusto Conte avaliou a sociedade e possuía 2 movimentos principais. Aqui tem uma polêmica muito grande, vocês têm que levar isso para vocês, nas anotações e até questionamentos, que ele chamava de movimento dinâmico e estático, certo? Galera, muito tem discutido isso dentro dos sociólogos, mas o meu ponto de vista é um pouco nebuloso em relação a isso. Então, para não dar meu ponto de vista com mais clareza, para vocês entenderem o que eu penso sobre isso, eu vou primeiro ler o que ele diz e depois, claro, eu vou dar meu ponto de vista, como sempre faço, mas contestando o pai dessa teoria, que é o Augusto Conte. Então, não que ele esteja errado, mas eu vejo que, de repente, com o passar do tempo, essa mudança social exige essa observação que ele fez, mas acrescentando algumas pitadas aí de tempero para nós poder enxergar melhor o que está acontecendo. Bom, movimento dinâmico. O que é movimento dinâmico? Pela estrutura da palavra e semântica, vocês podem interpretar de diversas formas, mas na etimologia da palavra é uma só, né? Movimento dinâmico quer dizer que ele não está parado, já começa por aí. Já é uma qualidade do positivismo. Ele sempre atua em mudança na constância da história. Ele vai se adaptando, vai mudando as leis. Nós temos, por exemplo, algumas coisas que não estão em conformidade com a atualidade da sociedade. Por exemplo, nosso Código Penal, que é de 1940, onde tu derrubar uma árvore ou matar um passarinho dava uma pena muito grande, dava uma pena ampla, hoje nós temos que mudar, né? Nós temos que ver que hoje, por exemplo, temos pessoas que matam outras pessoas com fuzil, com 50, 60 tiros. A sociedade caminhou muito rápido para as leis que pararam no tempo. Entenderam que o positivismo deve estar sempre em movimento dinâmico, como ele já começa falando aqui, nós temos que acompanhar certas leis, que eu acabei de dizer para vocês, que algumas não estão mais em conformidade com a nossa sociedade. Então, olhem como o positivismo de Augusto Conte é muito importante em qualquer disciplina, certo? Até, por exemplo, rever livros de história, filosofia, vocês viram que alguns pensadores que eu passo em filosofia para vocês, Nietzsche e outros pensadores com mais vigor intelectual, que eles aplicam mais essa teoria positivista que eu falo para vocês, eles questionam a filosofia. Eles dizem que alguns pensadores têm que ser botados de cabeça para baixo e rever alguns pensamentos. A própria filosofia tem que ser botada de cabeça para baixo em alguns aspectos e rever, certo? Conceitos de justiça, de amor, Sócrates lá fala no banquete sobre amor. O que é o amor na atualidade? Temos amor ao próximo? Estamos ajudando as pessoas que estão próximas de nós? Qual o conceito de amor? Amor de pai, amor de mãe, amor de amigo, amor de namorado? Tu pularia da ponte pelo teu namorado ou namorada? Aqueles questionamentos que ele faz no banquete, certo? Então são coisas que a gente tem que trazer para dentro. Movimento dinâmico é isso que eu falei para vocês. Tem que estar sempre observando de lupa a sociologia, né? Jogando para dentro sempre isso que eu falei para vocês, né? Analisando o aspecto progressista
da sociedade, por isso o progresso, por isso o movimento dinâmico, e não esqueçam, a nossa bandeira, nosso lema, Ordem e Progresso, é exatamente a aula de hoje, tá? Nosso estado do Rio Grande do Sul, nosso país foi galgado aí nessa história do último século aí, toda a história positivista, tá? Inclusive no Rio Grande do Sul é a segunda maior escola positivista, né, que tem influência na Guerra dos Farrapos, na Revolução Farroupilha, né, em outras revoltas que tiveram aqui dentro do nosso país, que nós tivemos uma aula recente agora sobre o Primeiro Império, Segundo Império e período regencial, que eu dei para vocês vão ver que ela é completamente positivista, certo? A segunda maior biblioteca positivista que temos aqui no Rio Grande do Sul, a segunda, a primeira é na França. Então, para vocês verem a influência de Augusto Comte, né? E nós temos a influência positivista até hoje, certo? Então, o movimento dinâmico é o responsável pela evolução social que imprime sobre a sociedade as transformações para estágios superiores e mais complexos. Esse seria o progresso, certo? Caminhando sempre para frente, certo? O movimento estático é o responsável pela organização e equilíbrio do organismo que ajudaria a sociedade ao seu melhor funcionamento harmônico, que seria a ordem. Vocês viram ali agora? Ordem e progresso, certo? Então, um movimento estático seria aquele que faria a sociedade se organizar, né? Se assentar melhor e depois aí para ter um progresso, certo? Vai ter muita discussão, muito debate sobre isso, mas eu vejo como a palavra Comte, do Augusto Comte, alguns livros que eu li dele sobre positivismo, né? Já vou citar alguns para vocês, mas ele é o pai do liberalismo, ele estuda liberalismo, né? Vem aí casado com a atual conjuntura política, liberalismo e conservadorismo aí, né? E capitalismo, que veio para ficar, vocês estão vendo que a história mostrou isso. Então vocês vão ver que, para mim, o meu ponto de vista dinâmico e estático, tem um livro do Alberto Carlos, um antropólogo muito bom que eu estudei e cito aqui para vocês estudarem, né? Que é A Cabeça do Brasileiro, um dos melhores livros que eu li, que mostra como o nosso povo pensa e idealiza o Brasil, né? Desde diversos temas, sexualidade, trabalho, sobre política, religião, todos os diversos temas aí, vocês vão ver que aqui, o dinâmico estático ele tem outra conotação. E Comte cairia muito bem hoje para explicar um pouco daquela parte do livro que ele trata sobre isso, sobre o Brasil ser dividido entre arcaico e moderno. Um Brasil vivendo ainda no século XIX, XVIII, né, um pouco agrário, e o outro país, nosso outro Brasil, numa gestão mais querendo caminhar para o primeiro mundo, mais industrializado, e essa dicotomia que nos segura aí, talvez aí sendo o terceiro mundista, certo? Como eu costumo dizer, aí nosso país talvez não seja subadministrado, desculpa, subdesenvolvido, e sim subadministrado. Talvez seja isso a palavra dinâmico e estático aí que o positivismo queira falar. Mas como eu dei o pensamento de vocês aí, do pensamento de Augusto Comte, o que ele quer dizer com o movimento dinâmico e estático, volto a dizer para vocês, dinâmico tem relação com o progresso e estático com a ordem, né? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma o que eu falei para vocês, né? É só vocês pesquisarem um pouquinho melhor aí, dá para vocês aprofundar, não fiquem só no que o professor traz para vocês. Mesmo que eu estou citando para vocês aí algumas obras e pensadores, vão atrás, ok? Vamos só fazer mais algumas observações que eu acho que é bem importante, que Augusto Comte traz e é bem atual, tá? Falei para vocês, Augusto Comte tem algumas frases que eu vou trazer para vocês para entender o pensamento dele melhor. E essa é uma das principais. A tendência de atacar a família é sintoma de caos social. Vocês estão vendo aí, nós vamos falar depois de alguns pensadores que são contrários à família, o próprio Karl Marx, o comunista, prega o fim da família, o fim do Estado e assim por diante, nós vamos ver depois. Aqui, um deles questiona isso, que é Augusto Comte, ele diz, a tendência de atacar a família é sintoma de caos social. Quando a família está mal, muitos divórcios, muitos problemas, por exemplo, a Lei Maria da Penha é um fenômeno que nós podemos estudar com Augusto Comte, né? Positivismo, nós temos que alterar algumas leis que já não estão mais funcionando. É um caos social, é um caos dentro da família. E ele faz essa analogia da família com o Estado. Se há um problema dentro da sociedade que vai chegar até a família, e a destruturação familiar, alcoolismo, droga, aqui entra no direito, entra na psicologia, entra em tudo que eu falei para vocês, é um sintoma que o Estado também está dando errado. Ou vice-versa. Se o Estado vem nos últimos anos se degradando, aí 15, 20 anos, e algumas coisas não foram solucionadas, vai estourar. E ele diz que a primeira coisa que a gente vai ver que é sintomática é na família. Depois nos pares, depois nos amigos, depois na sociedade como um todo.
Então ele mostra que essa organização social, que é esse organismo vivo, ela é como um câncer. Se nós não extrairmos certas partes do corpo que estão doentes, o estado todo vai apodrecer. Certo? Então é um tema bem polêmico, certo? Que nós vamos ter que levar para dentro da política, sociologia, história, arte, tudo que eu falei para vocês. Por isso que elas se interligam, certo? A família é a unidade social. Seria crucial, acreditava Conte, olhar para as leis gerais, e não ficar obcecado pelas visões individuais indicioclimáticas. Indicicráticas, desculpa. O espírito científico nos proíbe de considerar a sociedade como composta por indivíduos. A verdadeira unidade social é a família. Isso é sobre a família que a sociedade é constituída. Uma ciência social que começa com as demandas dos indivíduos está fadada ao fracasso. Também é dentro da família que os caprichos individuais são contidos para o bem da sociedade. Os humanos são guiados tanto por instintos pessoais quanto sociais. Numa família, os instintos sociais e pessoas são mesclados e conciliadores. Também é numa família que o princípio de subordinação e cooperação mútua é exemplificado. A posição de Conte enfatiza os vínculos sociais, mas está em conflito com o socialismo e comunismo. É óbvio que depois nós vamos deixar mais latente isso quando nós vamos estudar Marx e alguns outros pensadores. Os marxistas que defendem a abolição da família estão estão contra o ponto de vista de Conte, defendendo a própria destruição da sociedade. A sociedade aqui, quando nós falamos de Marx, depois nós vamos ver, a sociedade é como forma do Estado, tá? A estrutura que é posta hoje, que o Manifesto Comunista vai contestar. O próprio anarquismo também vai contestar a influência de ter poderes sobre nós, sobre a sociedade gerir o seu próprio Estado, daí entra o comunismo, nós vamos falar sobre isso já. Mas a influência da família aqui, ele deu um exemplo bem importante aí, sobre cada qual, até ele usa nessa obra que ele escreve, sobre o positivismo, que a família seria, o pai seria a razão, a mãe, a emoção, seria a mãe que solucionaria os conflitos desse Estado, então entraria como as leis, como as normas sobre isso, e o pai aí como gestor social, que observa, que dá conselho, e também que seria papel do Estado aí, através do trabalho, da hierarquia, etc. Então ele faz como um todo. Ele coloca também como os filhos aqui, nesse exemplo que vocês viram aqui, sobre a subordinação, sobre a obediência. Então tudo isso pode ser analisado com mais cautela, claro, dentro da obra do Augusto Conte aí, explicando que a família seria a espinha dorsal da formação do Estado. Ele, claro, ele se debruça nisso muito na história americana, na história de outros países, história romana, da história da Grécia, até mesmo algumas tribos de índio que ele pega e mostra que a evolução se teve, e milenar só se manteve, por causa da estrutura familiar e de alguns conceitos que vieram trazidos no andar do tempo aí se preservaram graças a esses modelos de estrutura familiar aí que Augusto Conte chama isso de positivismo, certo? Bom, queridos, aqui eu dei uma explanação breve sobre positivismo, alguns exemplos, algum contexto. Vamos entrar